mas não tem fruto. Tem muita gente que fala muito em línguas, mas não tem a língua muito grande também, aí falta o fruto do Espírito, do domínio próprio. Tem muita gente que quer dar palavras de conhecimento, mas também não fala com amor. Tem muita gente que está, deixa eu ver mais algum, tem o dom da fé, mas também não tem o amor ou a paciência para aguardar falar algo para alguém ou para viver aquilo. Tem pessoas que têm o dom da generosidade, mas também não têm o dom da alegria e vive murmurando, vive reclamando das pessoas. Dons e fruto têm que andar juntos. E não é frutos, é fruto. Eu gosto de imaginar o fruto do Espírito como se fosse uma tangerina. Tira um gomo, está incompleto. Voltando para o texto sobre avivamento, os avivaristas de Irajá, ó, do Rio de Janeiro. Amém, amém. Aleluia. 3 coisas que a gente precisa guardar baseado no texto. Primeiro, o avivamento ele é gerado pela palavra. Versículo 42 vai dizer que eles perseveravam na NTLH, que estava tão bonitinho. Lê ele de novo, minha amiga. Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaque, lê pra gente. E todos continuaram firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos. Continuaram firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos. Gente, os apóstolos aprenderam deles mesmos? Eles inventaram? Não. Eles aprenderam de quem? De Jesus, certo? Sim. Então vamos continuar nessa linha aí? Se eles aprenderam de Jesus, Jesus era quem? Ele era o quê? Quem? Deus. Então aquilo que Jesus fala é palavra de quem? De Deus. Mas é somente aquilo que ele fala ou ele é a própria palavra de Deus? Então se Jesus fala e ele é a palavra de Deus, os apóstolos aprenderam dele, eles aprenderam sobre o quê? A palavra de Deus. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles aprenderam a verdade. Então quando a gente aprende os ensinos dos apóstolos, nós estamos aprendendo sobre o quê? Verdade. Mas uma verdade que é relativa a uma verdade absoluta. Absoluta. Inexorável. Guarda essa. Usa, pode usar. Então, gente, essa verdade não muda. E esse ensino é o ensino de Jesus. E o que se baseava o ensino de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Resumiu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Certo? Então os ensinos dos apóstolos era baseado aonde? Na lei, nos profetas e no Cristo. Antiga aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, que é próprio Cristo. Ou seja, eles aprenderam da palavra de Deus. Ou seja, avivamento, unidade é gerado pela palavra de Deus. Deixe-me lhe fazer uma pergunta para você pensar e não olhar para o amiguinho agora. Se você precisasse para respirar, do seu conhecimento bíblico, quanto tempo você respiraria? Se você precisasse respirar através do seu conhecimento bíblico, quanto tempo você respiraria? Se a gente fizesse uma brincadeirinha de cada um falar um versículo bíblico, quanto tempo sem repetir, quanto tempo você duraria? Mas deixa eu te lembrar, só falar versículo bíblico não é tudo. Quer ver? Vou te dar uma história verídica. Estava tendo um congresso numa igreja, essa história não é lá na nossa igreja, fica tranquilo, é outra igreja mesmo. E aí, estava tendo um congresso e tal, aí um adolescente, mais novo aqui? É o quê? Mais novo, de idade. Você tem quantos anos? Eu sei. 16. Então, acho que tinha uns 15 anos, então 16. Caraca, tá igualzinho isso junto. Meu Deus. Cadê a Virgínia, gente? Tá de São Gonçalo? Não, Nova Iguaçu. Cadê nossa Virgínia, gente? Nova Iguaçu. Falta não. Você precisa da bênção do Senhor. Mas voltando aqui, o que a gente estava falando? O menino no congresso. Aí tinha uma tia que ela não subiu em nenhum culto pro congresso. E a congresso de adolescentes, jovens e tal. Só que tinha um pastor de fora. Aí ele chegou e falou assim, ô tia, ela tinha uns 70 anos. Tia, vamos lá, tia, subir pro culto, tá todo mundo lá em cima. Aí ela virou, e todo o orgulho dela e religiosidade disse assim, menino, eu já li a Bíblia mais de 20 vezes. Eu participo desta igreja há mais de 60 anos. Velho. Há mais de 60 anos. Eu já fui em tantos congressos. E ela começou a falar tudo aquilo que ela já fez, tudo aquilo que ela já leu, e deu EBD, e deu isso, deu aquilo. Quando ela acabou de contar todo o gabarito dela, o currículo dela, o menino ali, na simplicidade dele, novo convertido, virou e falou assim, poxa tia, que legal, mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, quantas vezes a Bíblia leu o coração da senhora? Tia, vamos subir.
Aqui já subiu pro cu, você acredita? Depois dessa, Mas ele falou Desce, tranquilidade. Ele falou tranquilidade. E aí, gente, quanto que a Bíblia conhece o teu coração? Quanto que a Bíblia tem de você? A questão, gente, sobre chamado, sobre a palavra de Deus, sobre o Santo Espírito, não é sobre o quanto que nós temos, é sobre o quanto que Ele tem de nós. Além do mais, Deus não quer 90% nosso, nem 99,9%. Ele quer quanto? 100%. Total nosso. E aí, deixa eu te contar uma história sobre palavra de Deus. Tem um amigo meu, e é líder ainda da sala, o tiozão, que a gente chama ele lá assim, mas ele é pastor Ednilson. Ele trabalhou muito tempo na Marinha, e ele trabalhou muito tempo embarcado, rodando o mundo todo. E ele fez uma missão na Índia. Quando ele estava lá na Índia, ele fez amizade com um muçulmano. E ele queria evangelizar aquele muçulmano. Depois de bastante tempo e tal, lá no evangelismo, ele evangelizando, criando relacionamento e tal, ele não podia levar a Bíblia de papel para a Índia. Mas ele tinha lá no nosso celular, mas tinha muita dificuldade de acessar, mas tinha. E já estava assim, por volta de outubro. E ele estava contando assim, pastor, eu não tinha passado de êxodo da Bíblia. E estávamos em outubro. Papo vai com o muçulmano, papo vai, papo vem, o muçulmano entrou no assunto livro sagrado. E aí perguntou para ele, Ednilson, falando em inglês, quantos livros você já leu da Bíblia? Quantas vezes, você leu o seu livro sagrado esse ano? Ele recolheu a insignificância dele e disse assim, eu ainda não li todo não. Ele falou que o muçulmano fechou a cara para ele e disse assim, a minha esposa leu o Alcorão 2 vezes esse ano. Os meus filhos que têm 12, 11 anos, sei lá, 10 anos, ele falou, eram crianças, já leram o Alcorão 2 vezes esse ano. Aí ele disse, eu que estou aqui em missão, com dificuldade, estou lendo o Alcorão pela 3ª vez esse ano. Como que você quer me falar sobre o seu Deus se você não ler sobre a palavra dele? Aí ele se humilhou, agora começou a ser evangelizado pelo muçulmano. Mas aí o Espírito Santo falou assim no coração dele, fala que eu te perdoo. Aí ele falou, poxa, eu acho que o pior que o nome do cara era Mohammed. Pior que eu acho que era Mohammed. Mas eu não vou falar o nome. Aí ele falou assim, fulano de tal, realmente, eu peço perdão para o meu Deus agora aqui na sua frente. Aí orou-se na frente, e aí eu peço perdão por não ter lido o livro todo. Ele falou, mas como que o seu Deus vai te perdoar se você não ler a palavra dele? Aí o que meu amigo virou a mesa e disse o quê? Graça de Deus. Conseguiu dar a volta. Mas ele falou que toda vez que ele vai dormir sem ler a Bíblia, ele lembra do Mohammed olhando pra cara dele e falando, eu estou lendo o Alcorão pela 3ª vez. mano. E aí eu queria te perguntar, quantas vezes você já leu a Bíblia toda na sua vida? Gente, se nós amamos a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, está aqui. Tudo que está revelado para nós está aqui. Aquilo que está em secreto, nós só saberemos quando chegar na eternidade. Mas tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para o seu chamado, para o seu propósito de vida, está aqui. Então, a unidade ela é gerada pela palavra de Deus. Um avivalista, alguém que quer mudar a história da Firjan, ou da sua faculdade, do seu condomínio, da sua vila, da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio, sei lá onde você mora, no beco onde você mora, eu não sei. Mas aonde você mora, Deus quer usar a sua vida se você buscar cada vez mais ter conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento, gente, nos muda por completo. O poder gerado da palavra de Deus traz vida, para aquele que estava morto. Aquele que estava triste, agora tem alegria, mesmo em meio às dificuldades. Aquele que não conseguia dormir, através do poder da palavra de Deus, agora começa a dormir. Aquele que era ansioso, agora consegue descansar no Senhor, mesmo em meio aos problemas gigantescos da vida. Então, através do poder da palavra de Deus, nós somos confrontados. Por meio do poder da palavra de Deus, nós somos transformados. Por meio do poder da palavra de Deus, nós somos regenerados. Nós somos avivados. Então, deixe a palavra de Deus gerar. Quem é que gera? A palavra. Qual é o nosso trabalho? Descansar. Se você pegar Romanos 12:2, na versão NAA, ele vai dizer assim, deixem que Deus os transforme. Aí eu falei assim, caraca, que maneiro, eu gostei, por quê? É deixar Deus transformar. Muitas das vezes nós queremos que, para não se amoldar ao padrão do mundo, nós queremos mudar. Nós queremos transformar, mas a gente não consegue. Quem faz a metanoia é o Santo Espírito de Deus. O nosso trabalho é descansar, é deixar. Abaixa a guarda e deixa a palavra de Deus mudar você por completo, como o Paulo Luiz
Luiz, né? Luiz Henrique, né? Miguel, perdão. Eu tava falando de vários Luiz e troquei teu nome. Do Luiz falou aqui mais cedo. Segundo lugar, então a unidade é gerada pela palavra. Segundo lugar, ela é mantida pela comunhão. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? Comer com o que vocês estão fazendo. Mas saber que muitas das vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com os outros. Os nossos relacionamentos com as pessoas estão meio afastados ou meio quebrados. A gente tem dificuldade porque o nosso relacionamento com Deus está trincado. Porque a Bíblia vai dizer pra gente amar primeiro quem? Depois o próximo. Quando eu troco a ordem, deu ruim. Se eu me amo, eu me torno narcisista. Se eu amo o próximo, torna-se dependência emocional ou idolatria de amar o outro. Então eu tenho que amar primeiro a Deus, aí eu me amo e amo o próximo. Mas eu me amo e amo o próximo, é tudo igualzinho. Por quê? É amar o próximo como a si mesmo. Se você não tem o amor de Deus, você não consegue amar, viver aquilo que Deus tem pra você. Aí você trata todo mundo... Já viu aquele vídeo? Sai daqui, cachorro sem vergonha. Já viu esse vídeo? Não, é um vídeo do cara que fala assim... ele tá na praça, que bonitinho um cachorrinho. Quando vem um cachorro pedir uma coisa, sai daqui, cachorro sem vergonha. Então, às vezes a gente está andando e tá tudo de boa. Só que a gente tem dificuldade de tratar os outros. Mas sabe por que a gente tem dificuldade de tratar os outros? Porque a gente não consegue encontrar em Deus o amor para a gente aceitar as nossas dificuldades, as nossas requisitas. Pastor, eu não sou perfeito. É mesmo, você não é, eu também não sou, ninguém é perfeito. Mas você foi criado por Deus desse seu jeitinho aí. E eu fui criado desse jeitinho aí. Eu posso, esse tênis aqui, o tamanho dele, se eu não me engano, é 46. Caramba. Obrigado. 45, 46. Tamo junto. Tem uns que tem um pezinho menor, tem outros que tem uma mão maior, tem outros que tem uma orelhinha maior, outros tem um narizinho maior. Mas, gente, Deus nos criou cada um de um jeito. E Ele criou com um propósito. Mas se todo mundo fosse igual, nossa, que chato que seria. E, mano, todo mundo igual a mim. Todo mundo feio. Todo mundo igual a Sara, não. A Sara é linda, essa princesa. Que coisa linda. Mas ia ser chato também, todo mundo igual a Sara, imagina. Todo mundo querendo fazer artes cênicas, todo mundo querendo falar de K-pop. Tu gosta de K-pop? Não gosta? Imagina, nosso pai, meu Deus do céu. Qual time que tu torce? Flamengo. Graças a Deus. Flamengo, né? Mas aí quem não gosta do Flamengo vai ficar, mas Deus não nos chamou para ver uma uniformidade, Deus nos chamou para ver uma unidade. E aí dentro dessa unidade, gente, nós temos que ter unidade com os diferentes. Só que sabe o que é bonito da igreja? Isso aqui é igreja? É porque a igreja é a reunião dos iguais. Ninguém aqui é rico ou pobre. Ninguém aqui é muito inteligente ou é burro. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo é igual perante o Senhor. Então, um conselho importante para você continuar vivendo o avivamento. Vai entrar no período de férias agora. Não deixe a peteca cair. Busca Deus como nunca. Ame ao Senhor como nunca. Olha só, a Bíblia vai dizer que Davi vai falar assim: não darei descanso aos meus olhos, ou não darei sono aos meus olhos e descanso para as minhas pálpebras, enquanto não fizer a tenda do Senhor. Sabe o que é isso? É entender que a presença de Deus é aquilo que é mais importante. Não descanse no seu dia a dia enquanto você não buscar o seu relacionamento com Deus. Enquanto você não buscar orar, ler a Bíblia, jejuar. Não deixe a peteca cair nas pedras. Se fortaleça cada vez mais. Mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão com os outros. Marque em janeiro, vai viajar, beleza, mas marque esse dia de se encontrar. Marque com a pessoa lá da tua igreja que você ama também. Marca com eles. Não deixa. A comunhão precisa permanecer. Quem aqui é Flamengo? Meu Deus, todo mundo tá. Sozinho. Vasco. Tem alguém Vasco? Sozinho. Quem é Botafogo? Ótimo. Meu Deus. Tricolor, tem alguém? Ótimo. Então vamos lá. Se eu te desse uma camisa do Flamengo, tu colocaria? Se eu te desse uma camisa do Fluminense, você ia colocar? Do Botafogo? Sara, do Vasco? Você que tá com a camisa do Flamengo, se eu te desse a camisa do Vasco, você ia colocar? Mas sabe o que é unidade no reino de Deus? É eu colocar a camisa do Vasco para ganhar o Vascaíno. É botar a camisa do Botafogo para ganhar a Botafoguense. É colocar a camisa do Tricolor para ganhar o Tricolor. Eu não trouxe, mas eu poderia ter trago as 4 camisas e fazer vocês vestirem. Mas eu não tenho as 4 camisas ainda. Mas o que eu quero te lembrar é o seguinte: mesmo em meio às diferenças, nós nos reunimos e nos tornamos iguais. Mantenha a comunhão. Então, o avivamento e a unidade é gerado pela palavra, é mantido pela comunhão, mas ele é sustentado pela oração. Deixa eu te contar uma história.
Você conhece um cachorro chamado gatilho Você silencioso? pode repetir essa frase que você falou? Que você acabou de falar? Pode, são os tópicos. A unidade é gerada pela palavra, é mantida pela comunhão e é sustentada pela oração. Tá? Por que ela é gerada pela palavra? Porque tudo parte da palavra de Deus, porque vem de Deus. Mas é mantida pela comunhão porque nós nos mantemos, nós somos mantedores, nós somos os zeladores, os cuidadores. Quando nós mantemos a comunhão e é gerado pela palavra, mas só é sustentado pela oração, porque a oração é a base de tudo. A oração é o chão que a gente pisa no mundo, no Nesse céu. caso, qual seria a diferença entre manter e sustentar? O manter é estar junto, conectado, como se fosse um purê. Tu pega a batata, massa, tudo está mantido, está todo mundo junto, é o cimento. Agora o sustento é aquilo que vai sustentar, é aquilo que vai manter em pé, reerguido. O que mantém reerguido em pé na nossa vida, na nossa igreja, numa células dessas é a oração. Tudo começou com a oração. Tudo começou vocês orando, tudo começou com vocês buscando. Então é sustentado pela oração. E aí, a oração, vou contar uma história para encerrar. Um cachorro chamado Gatilho Silencioso. Tinha um pastor, eu acho que essa história é lá fora. Ele a igreja comprou um terreno muito grande. Tipo assim, a igreja tinha 300 membros e comprou um terreno assim pra, sei lá, maior que isso aqui tudo. Tipo, muito grande. Não tudo isso aqui da quinta, mas bem grandão assim, entendeu? Né? E aí, como pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, terceiro mês, quarto mês, o quinto mês já começou a tirar da reserva da igreja. O sexto mês também. Aí o pastor começou, meu Deus, Senhor, tu deu direcionamento pra nós, cara. E agora, o que a gente faz? E ele começou a orar, até que Deus falou assim com ele: vai no pet shop e pede o gatilho silencioso. Ele, mano, o que isso é? Se eu fumei maconha vencido, não tô sabendo. Aí ele ficou quieto e não obedeceu naquela primeira noite. Na segunda noite, Deus incomodando ele sem dormir com aquilo na cabeça. Aí a terceira noite também, muito mal assim, com dificuldade, sem dormir, tendo pesadelo, até que ele falou, cara, eu vou lá num pet shop lá e vou falar esse negócio do gatilho silencioso. Ele chegou lá no pet shop, todo envergonhado. Opa, tudo bem? Eu vim ver o gatilho silencioso. Aí o cara olhou pra ele assim, tomou um susto, ele, meu Deus, falei besteira. Aí o cara, você é um admirador? Você conhece o gatilho silencioso? Ele, não, mas Deus me mandou vir aqui. Acabou que ele foi ver lá o gatilho silencioso, é um cachorro que custava tipo assim, uns 2 mil, 3 mil reais, 3 mil dólares, sei lá, euro, lá. Aí ele falou, não vou comprar. Só que aí Deus começou a incomodar. Compra. E ele lembrou dele ficar sem dormir, aquelas coisas todas, falou, já tô aqui, comprou o cachorro. Chegou em casa, querida, nós temos agora o gatilho silencioso, que é o nome do cachorro. Ela, mas amor, pra que isso? Amor, eu só tô obedecendo a Deus. E aí tá com o cachorro. Passou 2 semanas e ele levando o cachorro pra fazer cocô, xixi, passear, e beleza, e nada. E ele orando, Senhor, tu mandou comprar um cachorro. Pai, e agora? E agora? O que eu faço? E agora? 3 semanas, 1 mês. Indo pro segundo mês, a mulher dele, amor, pelo amor de Deus, dá um jeito. A nossa igreja, a gente está com dificuldade lá financeira, você comprou um cachorro, e o que a gente vai fazer com esse cachorro? E ele todo dia levando o cachorro para passear, para fazer as necessidades. Até que um dia ele estava passeando assim, tipo num parque, e passa um cara assim, olha o cachorro, se aproxima e começa a conversar com ele. E fala assim, olha, você pode levar o seu cachorro lá pro meu centro de treinamento, porque eu tô vendo assim que ele é muito bem cuidado, a musculatura e tal. Você pode levar ele para lá, para eu dar uma olhada? Tá bom. Levou de tarde no centro de treinamento. Um negócio chique, assim, para cachorro e tal. Vocês acreditam que o gatilho silencioso era um cachorro aposentado daquelas competições de cachorro? E aquele cara tinha um centro de treinamento, mas era mais amador. Você acredita que aquele cachorro rodou o país todo, que eu acho que era os Estados Unidos, ganhando todas as competições e trazendo dinheiro, recurso para pagar o terreno da igreja? Nossa! Gente! Aí no final ele falou, irmãos, o gatilho silencioso virou top. Eu não tô falando que você tem que comprar um cachorro. Mas eu queria te perguntar o que Deus está te pedindo, que é o gatilho silencioso que você precisa ouvir e fazer, cumprir essa obediência na sua vida. Uma última história pra gente orar, foi uma vez que a gente ouviu lá numa outra igreja que a gente foi num treinamento, e aí a líder do Ministério de Oração lá contou que ela estava assim buscando a Deus e tudo mais, e aí ela foi no mercado fazer compras normal, não tinha nada demais. E aí, enquanto ela foi lá comprar as coisas, Deus falou assim com ela, planta bananeira.
Ai, eu curti. Ei, planta bananeira? Vou plantar bananeira. Não, plantar mesmo. Plantar. No mercado. Ela, vou fazer isso. E Deus incomodando. Deus incomodando. E ela tinha pedido naquela semana para Deus, tipo assim, falar com ela sobre isso. Tipo assim, falar mais com ela, ficar mais sensível. Ela, poxa, eu tô pedindo Deus pra ficar mais sensível, Deus tá falando que eu plantar uma bananeira. Ela foi lá no cantinho e falou assim, eu vou plantar bananeira aqui no cantinho. Ela plantou bananeira no cantinho. Quando ela plantou a bananeira assim, muito rápido, ela viu as botas assim do segurança. Aí ela continuou, porque estava ali. Aí o rapaz falou assim, o que a senhora está fazendo lá? Eu estou plantando bananeira. Porque Deus pediu. Ela falou assim. Aí o rapaz, não, pode sair e tal, não sei o quê. Aí ela foi, desfez, começou já a se preparar para pedir desculpas. Quando ela levantou, olhou pro cara, o cara estava chorando. Aí ela, opa, agora eu estou entendendo, tem alguma coisa aqui. Aí ela foi perguntar o homem chorando muito, até que ele conseguiu lá soluçando falar assim, eu tentei tirar minha vida ontem à noite. Mas aí eu falei assim para Deus, Senhor, se você existe mesmo, eu quero ver uma pessoa amanhã no meu trabalho plantando bananeira. Eu só acredito nessa história porque eu ouvi a mulher falando essa história. Olha aí. E eu quero te contar uma última história que é minha, pra gente orar e encerrar, que aí você pode acreditar nessa. Acabou o batismo lá na igreja, dia do pastor, ano passado. Nossa, que bênção, tudo mais, glória a Deus. Fomos comemorar o batismo lá do meu irmão na casa lá do ex-cunhado dele. Só que eram dois condomínios iguais. Tem um condomínio A e um condomínio B. E eu fui já na casa desse ex-cunhado do meu irmão, Rafael, uma vez, nosso irmão em Cristo. Era no primeiro. Só que eu desliguei total e fui com a minha esposa pro B, pro segundo. Quando entramos lá no condomínio, a gente chegou na porta, a gente falou, opa, tudo bem, a gente veio pra casa do Rafael, é bloco 2, apartamento 902. Eu lembro. Tocou. Opa, tudo bem? É o Lucas, pode mandar subir? Ué. É o Lucas, pode ou não pode mandar subir? Tá bom. Aí o cara, tô imitando o cara do porteiro. Lucas? Vê uma coisa dessa? Vai lá, liberou, vai lá. Eu falei, por que a pessoa falou Lucas, né? Aí entrou. Quando a gente entrou assim, subiu assim as escadas para andar no condomínio, na parte aberta, eu olhando assim, falei, ué, tá diferente esse condomínio, a entrada aqui era de outro jeito. Depois eu olho lá em cima, Lucas, é aqui, Lucas, é aqui. Aí eu olhei, ué, a Linda, que a esposa dele era nordestina, ela tem sotaque, esse voz está diferente. Mas tá falando, vamos entrar, né? É aqui. Achei que era a Linda, que é a esposa do Rafael. Entramos, tocamos lá, bloco 2, 902, saímos, cheguei na porta. Quando eu abro a porta, minha prima. Aí eu, ué, você veio pra comemoração do meu irmão também? Só que ela tava com a cara inchada de chorar. Só que eu não sabia que minha prima morava ali. É uma prima tipo, de segundo grau. Aí, ué, Gabriela, tu veio pro almoço do meu irmão? Aí ela, não, aqui é minha casa. Aí, ué, eu olhei pra minha esposa e a gente, ué, tua casa? Não sei o que, nem sabia e tal. Ela, não, mas é a resposta de Deus. Aí começou a chorar. Aí, ué, meu Deus do céu. Eu falei, então tá bom, aqui não toma à toa. Aí ela entra, ela contou a história. Ela estava já divorciou do marido e o marido dela era muito tóxico. E aí quando o filho deles ia passar com o pai, ele fazia a cabeça do filho, falando mal do filho e da mãe do garoto. Então quando ele voltava a fazer várias perguntas para a mãe, muito triste de ter ido com o pai. E era o dia que ele estava lá com o pai. E ela estava chorando muito, orando muito, e lá ela falou, Lucas, eu estava ajoelhada agora no meu quarto orando, e falou assim, Senhor, se você me ama, pai, fala comigo, me dá um sinal em alguma coisa. Ela falou assim, chorando, Lucas, passou alguns segundos, 1 minuto, algo assim. E ela estava chorando, com a cara muito cheia da minha. Ela falou, Lucas, tocou o interfone. Quando eu vou atender o interfone, eu falei, é o Lucas. Ela falando, Senhor, você mandou o Lucas até aqui, o pastor Lucas até aqui. Eu falei, meu Deus, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Só que aí eu entendi. Aí eu até brinquei e falei assim com ela. Falei assim, olha, não estava na nossa agenda vir aqui não, mas estava na agenda do Senhor. Vamos orar aqui. A gente sentou, orou, conversou. Por que eu estou falando isso tudo, gente? Deus ouve orações. Deus está ouvindo a sua oração. Pastor, mas Deus não está respondendo. A mulher Cirofenícia, Deus demorou para ouvir e responder também. Mas Ele quis provar a fé dela. Deus também está querendo provar a sua fé. Não para você seguir por causa da bênção, mas para você seguir o Deus da bênção. E eu quero orar com você. Quero pedir para você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar?
queria te fazer um convite.